Olá, nesse vídeo vamos mostrar mais alguns recursos do Service Bot. Para quem já viu outros vídeos, percebeu que a conversa se iniciava solicitando um e-mail, a identificação da pessoa ou coisa similar. Nesses exemplos, vamos supor que você tenha recebido uma página onde havia um link para que você acionasse, seja um botão, um ícone, uma função dentro do seu sistema, e ter acionado essa função, o sistema automaticamente reconheceu que estava falando, com o Paulo, sem que eu me identificasse, e reconheceu que o assunto que ele deveria tratar seria uma negociação financeira. Então, essa é uma maneira de estabelecer um atendente especializado no assunto, que inclusive já vai receber uma conversa transferida de um outro ambiente, sabendo com quem ele vai conversar. E a conversa se inicia, como nos outros exemplos, com uma boa tarde, essas frases sendo eventualmente diferentes a cada nova conversa, para que a pessoa sinta uma humanização nesse atendimento. Nós temos também aqui o destaque em cores em algumas caixas de texto, temos a identificação de que hoje ainda é dia 16 e são 17h38, portanto eu tenho uma excelente proposta para você. Então, o robô mostrando a capacidade de interagir com o meio ambiente, se situar em termos de dia, hora, saber se ele pode ou não prosseguir com essa negociação em função do horário, porque eventualmente até talvez estivesse fora do horário para talvez transferir essa conversa depois para um atendente humano. E inicia-se o processo, então, solicitando um CPF. Nós até colocamos ali uma caixa de mensagem explicativa mostrando um exemplo de um CPF que seja válido, e se eu errar o número do CPF, colocando o dígito verificador 2, 92, ao invés de 91, ele vai acusar que esse número não é o número correto. Essas frases podem servir também para a orientação do seu cliente, identificando para ele o motivo dessa solicitação estar sendo exigida, ou um formato, eventualmente, do número de contrato que deveria ser fornecido. E aí nós prosseguimos, Ele vai estar solicitando algumas outras informações para poder fazer uma verificação, se eventualmente eu sou aquela pessoa mesmo que tem habilitação para prosseguir com essa validação. Aqui aparece também a visão de um novo símbolo, Nós já havíamos chamado a atenção em outros vídeos de que quando o nosso avatar está falando, ele tem uma simbologia, quando ele está perguntando, ele destaca isso, e agora ele está dizendo, olha, aguarde que eu vou executar um serviço externo para validar esse seu CPF. Então, nesse meio tempo, que foi extremamente rápido, vocês viram que ele validou o meu CPF e identificou sim que eu tenho uma pendência de um débito de um seguro residencial, e ele está disposto agora a fazer a negociação comigo. Nós temos aqui um conjunto de opções, onde ele está querendo saber se eu já recebi essa proposta ou nunca recebi. Eventualmente eu posso responder, inclusive, para ele de que eu nunca recebi, escrevendo o meu internetês, E aí ele prosseguiu pelo caminho do atendimento, sabendo que eu nunca havia recebido uma proposta, e que então ele está me apresentando o meu valor de débito, que é de R$ 1.500, essa informação foi recuperada lá na chamada daquele serviço. Ele pode me oferecer, então, um percentual de desconto, para que eu negocie agora nesse momento, e aí ele calculou o valor do desconto possível, seria R$500, acabam sobrando R$1.000 para que eu negocie com ele. Ele quer saber se eu quero negociar isso mais para frente, hoje mesmo à vista, ou parcelar, e eu vou dizer que eu gostaria de dividir, em algumas vezes o valor, porque está muito pesado, de repente eu não tenho R$1.000 para pagar agora. E aí, sabendo que eu quero parcelar, ele vai me solicitar um valor de entrada. E se eventualmente eu tentar dar uma entrada muito pequena, eu criei uma regra de negócio, onde ele vai dizer, não, olha, R$100 é muito pouco, eu preciso que você me dê pelo menos 20% daquele valor que você me deve, ou seja, você tem que me dar pelo menos R$200. E agora, para ajudar no processo, eu vou dar um pouco mais de entrada para ele, vou dizer que eu posso dar R$300. Novamente ele disse, aguarde enquanto eu faço então um cálculo para saber qual é o seu saldo devedor, você me devia 1.000, está me quitando agora 300 de entrada, vão sobrar 700 de um saldo, isso é verdade. E quantas vezes você quer dividir isso, Eu gostaria em 10 vezes, Por exemplo, dentro da minha possibilidade. E vocês veem que novamente ele mostra que vai calcular qual é o valor da parcela. Essas frases, enquanto ele está ativando os serviços para fazer esse processamento de retaguarda, podem ser omitidas, é uma escolha sua.
proceder como um atendente normal procederia, dizendo aguarde um momento enquanto eu trago uma nova informação, obrigado por esperar, aquela fraseologia toda, ou eventualmente você simplesmente omitir essa informação e já trazer a informação pronta. Então, vocês veem que realmente a gente fechou a nossa conta dizendo que eu dei R$300 de entrada e aqui ele está aproveitando uma informação que eu digitei lá anteriormente para montar uma nova frase. Ele sabe que eu dividi também em 10 parcelas e ele sabe que sobrou, então, 10 parcelas de R$70, nesse caso sem juros, a gente poderia ter aplicado uma fórmula com juros. E se eu disser que essas condições estão agradáveis para mim, ele vai dizer que ele gostaria que eu dissesse quando eu posso pagar a primeira parcela. Então, eu posso tanto escolher por aqui, dia 1/3/17, ou eventualmente até abrir o meu calendário para dizer que eu gostaria lá no dia 1/3/17, para que então ele eventualmente faça o restante do processamento, produza um boleto para o pagamento nessa data, e aí eu tenho o processo do boleto finalizado, como a gente já mostrou em outros exemplos também. Eventualmente, essa seria uma sequência. Aqui seria uma demonstração também de que eu poderia agregar uma outra informação relativamente à data, printar essa data aqui dentro. A gente acabou definindo uma variável e não setou essa variável para mostrar o valor durante a conversação. Então, esse também é uma forma de vocês verificarem rapidamente como a gente estrutura as frases dentro dessa conversação. Então, essa é mais uma possibilidade de vocês perceberem a capacidade de execução de serviços na retaguarda dentro de uma negociação financeira. Obrigado.